trazendo aqui um pouco dos resultados, a gente finaliza esse primeiro mês de Premier League em 14º. É muito ruim, assim, é longe do que a gente estava planejando, né? Por quê? Porque a gente planejou em ter 7 pontos nessa altura do campeonato. 7 pontos colocaria a gente aqui, ó, no batalhão da frente. E eram 7 pontos possíveis, tá? Nossa mensuração aqui, ela estava sendo realista, né? Tanto é que a gente mensurou uma derrota contra o Wolves, e aí no cenário que foi, a derrota contra o Wolves acabou sendo muito ruim, né? Porque a gente jogou com um a mais durante quase todo o jogo e não conseguiu vencer. Isso acabou prejudicando aí a nossa colocação, dado que o cenário mudou da nossa projeção. A nossa projeção era perder, né, se o jogo tivesse tido todo o contexto normal que a gente já imaginaria. Agora, no cenário que foi, a gente com um jogador a mais desde o primeiro tempo, acabar perdendo o jogo, e um jogo onde a gente jogou muito mal, né, onde o sinal de alerta acabou ligando aí pro Luiz Castro, que foi um jogo onde o time foi muito covarde, né, mano? O time não conseguiu reagir, né, com um jogador a mais e buscar essa vitória, então ficou feio pra gente, tá? Ficou bem feio o formato como a gente acabou perdendo esse jogo. Dado isso, vamos mensurar, né, o que a gente projetou no último mês e o que a gente conseguiu de resultado e o que a gente tem agora projetado para esse mês, tá? Eu já adianto para vocês, eu tô audacioso esse mês. Esse mês eu tô audacioso. Então vamos para nossa agenda. Bom, quando a gente olha um pouco do mês passado aí eu já vou colocar na tela, né, as projeções e os resultados, né? A gente tinha o Brentford jogando em casa, né, um jogo que a gente projetou vencer, né, e acabou empatando esse jogo. A gente tinha o Crystal Palace jogando fora, que era um jogo que a gente projetou empatar, e a gente acabou vencendo o Crystal Palace, né, o que eu imaginei que daria uma moral para a sequência e a gente poderia engrenar aqui, tá? Mas não foi o que aconteceu. Logo em sequência a gente perde para o Southampton em casa, um time que teoricamente é bem pior do que o nosso, tá? E aqui mostra um desequilíbrio completo aí, né? Mas muito de início de trabalho, né? Eu coloquei ali como coloquei na conta do início do trabalho. Aí depois a gente teve um jogo contra o Brentford pela Carabao e a gente acabou vencendo e se classificando. Era um jogo difícil, né? Jogo eliminatório contra uma equipe de Premier League. A gente não deu muita sorte no sorteio, né? Mas vencemos e avançamos para a próxima fase. E aí na sequência a gente tinha o jogo contra o Wolves, que a gente tinha colocado derrota no nosso calendário. Mas dado o cenário, a gente chegou a pensar na vitória, chegou a achar que era possível recuperar os pontos perdidos aí para o Southampton em casa, mas não aconteceu. A gente perdeu para o Wolves aí de forma vexatória e a gente fecha o mês muito abaixo do que a gente estava imaginando. Tá? Pensando já agora no mês de setembro, a gente tem, né, um jogo contra o Leicester em casa, né, mais um jogo que a gente precisa vencer. A gente pega o Nottingham Forest fora de casa e aqui começa a minha audácia, tá? Eu acredito que a gente consiga vencer o Nottingham Forest mesmo jogando fora de casa, tá? Eu acredito que dá para ganhar, tá? E aí depois eu vou voltar, né, com a tabela e a gente vai analisar onde está cada um dos nossos adversários na tabela. A gente também tem o Oxford, né, no jogo da Carabao, então aqui a gente deu um pouco mais de sorte, acabamos pegando um adversário um pouco mais fraco, né, obrigação aqui também a vitória. E depois a gente finaliza contra o Everton em casa, né? Então agora a gente tem o Leicester em oitavo, tá? O Nottingham Forest em 12º, né? A gente tem um time de outra divisão abaixo, né, da Championship ali, né, para enfrentar na Carabao, e a gente tem o Everton que é 19º. Então, assim, todos os times estão no mesmo momento que a gente ali, um momento não tão bom. Né? Acredito que a gente possa usar disso para dar a virada de chave aí, acabar vencendo todos os jogos desse mês e se colocando numa posição melhor aí no fechamento de setembro. Tá? Então, por isso da minha audácia para esse vídeo, eu quero que a gente vença todos os jogos aí. E eu estou projetando isso de forma realista, tá? Eu acredito que dá para ganhar do Leicester em casa, eu acredito que dá para ganhar do Nottingham Forest fora de casa, eu acredito que dá para avançar na Carabao Cup e eu acredito também, né, que é o jogo mais difícil se a gente colocar no papel, talvez seja o Nottingham Forest, tá? Mas tem toda a tradição do Everton aí que não faz uma boa temporada há muito tempo. Então eu imagino que dá para vencer o Everton também, aproveitar desse mau momento. A gente já tinha esse cenário contra o Wolves, acabou falhando, né? Vamos ver como é que vai estar o cenário contra o Everton no momento do jogo, né? Hoje o Everton é 19º, tá afundado lá na zona de rebaixamento, mas a gente ainda tem 3 jogos aí pela frente antes desse jogo contra o Everton. Nesse momento eu projeto pra gente uma vitória dentro de casa. Falando um pouco agora sobre o Leonardo, ele começou a trabalhar,
Ele, graças a Deus, ele resolveu começar os trabalhos, né? Quando a gente vem aqui em transferências, a gente já vê chegando alguns membros para a equipe técnica. Qual que é a conclusão que eu cheguei? Logo após o fim da janela de transferência, que para a gente não valeu de nada, né? Porque a gente começou com ela fechada, então ninguém se transferiu nesse meio tempo. Ele começou a buscar preparadores, então eu imagino que ele também estava dentro dessa janela fechada, né, para contratação. No último vídeo eu acabei trazendo que ele tinha já feito algumas movimentações, mas aí na hora que eu busquei, né, não eram movimentações de contratação, eram de renovação de contrato. Então ele chegou a renovar com alguns preparadores e agora ele está trazendo alguns preparadores para nossa comissão. O mais importante para mim é esse amigo aqui, ó, é o Vio. Johnny Vio, italiano, preparador aqui, né, e para a bola parada. Graças a Deus o Leonardo foi para cima. O que me apetece aqui é que ele tem um salário bem baixo e ele me parece ser um treinador de bola parada muito bom, né? Ele tem aqui 16 de bola parada, né, tem alguns outros atributos aqui que são destaque, né, determinação, motivação, né, nível de disciplina, né, conhecimento tático. É um bom reforço para o nosso staff, a gente está precisando desse cara, né, a gente tem sofrido aí com bolas paradas nos últimos jogos. Ele pode organizar um pouco a nossa defesa nesse sentido. Tá? Ele também está trazendo o Steve, tá? O Steve está vindo como treinador adjunto, né? E aqui é um risco que a gente corre quando a gente contrata, quando a gente deixa o Leonardo a par disso, porque a gente pode ter 2 treinadores adjuntos. Né? Então o Leonardo sentiu a necessidade de ter mais um. Eu vou deixar ele trazer como se fosse um auxiliar ali do Luiz Castro, como se ele estivesse montando a equipe técnica ali do Luiz Castro, lá, igual o Filipão tem o Murtosa lá, que não é um preparador, é quase que um segundo treinador. Pra gente aqui, esse cara vai ser o Steve, né? Confesso que eu não cheguei a olhar muito dos atributos do Steve, mas parece ser um bom preparador, barra treinador aqui adjunto, tá? Já passou por grandes clubes, ó, já passou pelo Arsenal, já passou pelo Manchester United, Everton, Newcastle, né? Já passou pela seleção inglesa. Então me parece ser um bom nome aí. Hoje tá no Derby County, tá? Então ele vai ter que tirar o cara de um outro clube e trazer para cá, tá? Aqui tem a Chloe, tá? A Chloe ela tá sem trabalho no momento, tá? Ela é preparadora física, ela tem um físico 12, eu não gosto, tá? Aqui eu já não gostei, então aqui eu já imagino que o Leonardo escolheu mal, tá? Porque a Chloe é fraca, na verdade. A gente tava com um nível de corte ali de 14, ele traz uma preparadora aqui de nível físico 12, então tá abaixo do nível que a gente estava imaginando, mas vamos continuar acompanhando aí esse trabalho do Leonardo, tá? E ela vem como analista, então tem que analisar outros números, né? Então deixa eu ver aqui como observação, analista de dados, ela é 12, né? Também não é muito boa, infelizmente não está sendo uma boa contratação do Leonardo. Tem aqui o Thomas, Thomas? Imagino que sim. Tá vindo como treinador de goleiro sub-18, tá? Hoje ele tá no Leicester. Vamos ver como é que ele é com o treino de goleiros. 11, 11, 11, motivação 15. Também é fraco, né? Mas como é para o sub-18, a gente acha que pode ser até bom, né? Esse nível. Eu gostaria de mais, mas só de estar acima de 10 aqui já é um bom nível para sub-18. Tá? A gente vai seguir acompanhando isso. E uma outra coisa que a gente pode fazer é comparar, né, os preparadores sub-23 e sub-18 de outras equipes, para ver se o nosso nível tá equiparado. Né? Então vamos deixar o Leonardo trabalhando aí durante esse mês. Vamos ver o que ele vai trazer para essa base nossa de staffs ali, para essa equipe técnica, né? Deixa ele montar a equipe técnica e a gente começa a fazer aqui algumas comparações, ver onde ele acertou, ver onde ele errou, começa a entender como é que funciona esse trabalho de contratação de preparadores sem que a gente esteja envolvido diretamente, tá? E aí a gente avalia o resultado do Leonardo, né? Por hora a gente conseguiu avaliar aí muito do que fez o Luiz Castro nesse primeiro mês, né? Mas o Leonardo ainda é muito difícil, ainda não teve muitas movimentações, isso vai começar a partir de agora, a gente vai acompanhando junto aí, né, no decorrer desse mês para ver como que ele fecha essa contratação de toda uma equipe técnica nova aí, dado que a gente mexeu bastante e mandou bastante gente embora quando a gente chegou no início da temporada. Bom, rapidinho, passando aqui pelo resultado dos treinos, tá? E aqui a gente consegue já ver algumas coisas que eu acho interessante. A gente tem uma classificação média aqui do treino do Luiz Castro de 6,83, que para mim é muito baixo, tá? Os jogadores estão treinando mal, de modo geral. A gente tem alguns aqui jogadores que se destacam, né? E aqui alguns jogadores que treinam abaixo do esperado, tiveram as piores performances. Tá? E aqui a gente tem a divisão aqui das sessões, né? Como foi as sessões ali. Então a gente teve uma sessão geral, 2 preparações para o jogo, uma sessão de ataque, uma de defesa e 2 sessões de nível técnico.
tá? A capacidade do nosso treino no momento ela é média, tá? E este é um nível de treino bastante abaixo para o início da temporada. Então aqui isso reflete, né, mano? A gente sabe que isso reflete dentro do campo, né? A gente sabe que é difícil quando as coisas não estão indo bem no treinamento, isso se refletir dentro do campo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu não vou elogiar e criticar todo mundo igual eu faço quando eu estou jogando, né? Eu abro aqui a lista do treinamento, vou elogiando quem está numa nota acima de 7,5 e 7 talvez, e vou criticando quem está numa nota abaixo. Eu vou sempre fazer isso para os 3 primeiros, né? Então eu já fiz aqui para o Duberry, já fiz para o Soli, eu vou fazer para o Thomas aqui. Então eu venho aqui em relatório de desenvolvimento treino, eu vou elogiar, né? Colocar aqui a mão, queria te dar os parabéns pela sua performance, boa, finaliza. E vou fazer também para o Kuipier, tá? Porque tá treinando bem. E aí vou fazer sempre para os 3, tá? Os 3 que estão indo melhores e os 3 que estão indo piores ali no relatório eu vou criticar. Desenvolvimento, treino, elogiar. Acho que tem treinado bem ultimamente, continue assim, ele concordou comigo, beleza. E aí aqui eu tenho que criticar, né? Eu já critiquei o Soli, agora eu vou criticar o Webster. Treino aqui, criticar. Eu não gosto de apontar dedo, acho que é agressivo, né? Só se o cara tiver muito mal, eu vou colocar aqui, ó. Colocar o braço em volta do ombro, tentar falar mais na maciota, né? Não acho que você não tá indo bem, né? Tem que melhorar no treinamento. Ele pensa que eu tenho razão e ele vai tentar se organizar, né? E aqui eu tenho duas opções. Eu posso propor um novo objetivo para ele, que eu não vou fazer isso agora, e eu posso só ficar contente por ele entender que ele tá mal e que ele precisa melhorar aí nos próximos treinos. A gente precisa elevar esse nível de treinamento. Vou fazer isso também pro Boscagli aqui. Desenvolvimento treino, fazer uma crítica. Também vou chegar na maciota por enquanto, botando a mãozinha no ombro. Pô, você não tá treinando bem. E ele concordou, é minha culpa, né? Vou compensá-lo e eu fico contente por isso. Então a gente não teve problema aqui, né? Pode acontecer de às vezes a gente criticar o cara, achar que não deve, que não merecia essa crítica. Às vezes a gente vai elogiar e o cara acha que a gente está elogiando demais. Mas faz parte aqui da nossa função como diretor de futebol manter o time equilibrado, né? E principalmente saber a hora de falar com quais jogadores. Então sempre vou fazer com os 3 que estão melhores e com os 3 que estão piores. E aqui a gente também está recebendo o relatório do time sub-21. Tá? No time sub-21 já tem uma classificação média ali de 19, né? 7,19. Né? Teve muito mais sessões de treinamento, né? E a capacidade do treino ainda está baixa, né? Mas mesmo assim a classificação foi maior, né? E as sessões também foram maiores aqui para o time sub-21. Imagino porque tenha mais calendário, né? Não jogue tanto quanto o time profissional e acaba conseguindo treinar por mais tempo, tá? E aí aqui eu já critiquei quem tinha que criticar, já elogiei quem eu tinha que elogiar também, tá? E aqui o time sub-18 que tem a melhor classificação média até agora, né? E essa classificação média também é acompanhada por mais sessões de treinamento. Tá? Então várias sessões de treinamento aqui foram feitas, né? Tem jogadores aqui com notas muito altas, por exemplo, o Ariola aqui está com 9,05, tá? E aí depois o segundo está em 7,95. Então assim, tem treinado muito bem, né? E aí agora já elogiei também aqui quem tinha que elogiar e também já critiquei aqui quem eu tinha que criticar, tá? Só queria trazer para vocês um pouco dessa sessão de treinamento, porque o treino é o espelho do que a gente vê dentro do campo, né? E o treino também não tem sido bom. Isso é mais uma coisa que a gente precisa avaliar ali do Luiz Castro. Eu tiro um pouco a culpa dele aqui, porque a gente está sem preparadores, né? O Leonardo tem trabalhado para trazer os preparadores que a gente precisa, né? E aí então isso acaba refletindo ali um pouco dentro do campo, né? Ele já trouxe até um. A gente acabou fechando com o Steve, que estava no Derby County e agora chegou para ser treinador adjunto aqui do time do Brighton, então também vai ajudar um pouco nas sessões de treinamento e pode ser que comece a melhorar o resultado ali dos nossos treinos do decorrer dessas próximas semanas aí, né, onde a gente vai estar jogando e treinando de forma um pouco mais equilibrada, tá? Queria compartilhar isso com vocês. E para a gente avançar aqui, também queria trazer um pouco da nossa sessão de observação, né? Vocês viram no último vídeo que a gente montou toda uma estrutura aqui de observação, né? E quando a gente olha aqui para a Inglaterra Sub-21, já começa a gerar alguns relatórios, tá? Alguns jogadores a gente já conhece, né? Que é muito caro aqui, a gente não tem condição. E tem outros jogadores que está dentro do nosso possível potencial aí de contratação, né? Jogadores um pouco mais baratos, num preço ok aí para a gente pagar, pensando que a gente pode revender no futuro. A Espanha Sub-25, a gente tem também já algumas
observações, a gente tem que a decorrer também mais de 10, né? Então a gente vai ter resultados melhores aí nas próximas semanas de jogadores que se encaixam no padrão que a gente está trazendo aqui, né? Inglaterra Sub-27, né? A gente também tem um jogador aqui que é o Skip, né? E a gente tem 9 jogadores aqui a decorrer ainda de algumas observações. América do Sul, né? A gente ainda não tem recomendação, mas a gente tem 18 observações a decorrer, né? 18 observações em percurso aí. Eu imagino que nas próximas semanas já deva começar a surgir alguns jogadores sul-americanos, né? E esses jogadores muito mais baratos do que os jogadores europeus. E é aqui que a gente tem que focar, né, em tentar trazer os melhores, né? Os mais qualificados antes que as outras equipes inglesas ou do futebol europeu vá buscar esses caras. Bom, rapaziada, o trabalho do Leonardo começa a aparecer aí pra gente, já temos uma visão muito melhor aqui da equipe técnica de forma geral. Tá? Ele tá focando aqui inicialmente na equipe de preparadores, que a gente estava bem fraco, a gente já consegue ver um evolutivo aqui nesse quadrinho da parte de baixo. Tá? A ideia é que isso evolua ainda mais de acordo com que as novas peças forem chegando. Tá? Ele segue trabalhando, tá? Então ele está aqui com o Alexandre Irineu como um dos próximos alvos aí, né? Tá com licença de trabalho, é preparador da equipe sub-18 e a gente segue aí na busca de um preparador de bolas paradas aí para resolver o nosso problema, tá? Mas pelo menos agora a gente já consegue ver o Leonardo trabalhando um pouco mais, coisa que não estava acontecendo aí no início da temporada e a gente descobriu o porquê, né? Porque a janela de transferência também valia para ele. Agora que fechou a janela que a gente não poderia mais contratar, basicamente se abre todas as oportunidades aí para contratação de staff. Bom, chegou aqui o momento do jogo, tá? É hora de colocar em prática toda a preparação que a gente fez durante a semana, todas as movimentações de melhorias, né? O treinamento, toda a evolução. A gente é um time que está em reconstrução ali da parte técnica, né? Então isso reflete, claro, nos primeiros resultados, mas a gente quer virar esse jogo agora, a gente quer ir para cima agora nesse mês, que é um mês onde a gente tem possibilidade de ter um ótimo mês, onde o calendário ajudou um pouco a gente, né? Então a gente pode se recuperar aqui e manter o foco, a força total, né, para o nosso objetivo, que é terminar ali acima da tabela, quem sabe beliscar uma competição europeia, se tudo der muito certo. Então a gente precisa começar com o pé direito esse mês de setembro. A gente tem um jogo contra o Leicester, que não é um jogo fácil, porque o Leicester tá num momento melhor do que a gente, mas jogando em casa, né, com a equipe que a gente tem a obrigação de vencer, né? Então vamos para cima, vamos ganhar esse jogo aí pra gente iniciar esse mês com tudo. Bom, início de jogo, Brighton e Leicester, tá? Como que a gente vem pro jogo? Ele mudou a formação, o que me surpreende muito, porque é uma formação que ele não tem o costume de usar, tá? Não estava entre as formações favoritas dele. Então ele vem para um 4-4-2, ele mantém o melhor que a gente tem defensivamente ali, tá? No meio campo ele joga com Solly na direita, Mitoma na esquerda, Milner e Kifie, e no ataque ele bota 2 atacantes, ele bota Rutter e Elbeck. Para ser sincero, eu não sei o que eu acho, tá? Eu não imagino como o time vai se comportar aqui. Tá, mas eu gosto da possibilidade dele ter 2 atacantes, né, jogando em casa, dele ter a vontade de fazer o gol, né? Mostra que ele entendeu, né, como que a gente foi covarde aí nos últimos jogos e acaba optando por uma formação diferente, uma formação mais ofensiva. Cara, eu acho bem legal, assim, do jogo, né, ele entender que o time não tá performando naquela formação e tentar algo diferente. Cara, isso é legal, eu não sei o porquê que isso aconteceu, mas me parece ser uma inteligência bem maneira aqui do Futebol Manager. Vamos ver como que o Brighton vai responder dentro de campo com essa nova formação. Bom, rapaziada, que fase, mano. Que fase difícil, que momento difícil. A nossa defesa parece que tá sempre desligada, parece que tá sempre dormindo. A gente tem que torcer aqui por um milagre. Cara, é desanimador até você ver como que as coisas são difíceis, mano. O time não corresponde dentro de campo. A gente não consegue melhorar em nada, a gente muda, ele muda o time, mas não consegue acertar, ele não coloca o 4-2-3-1 tradicional, onde a gente é mais forte, tenta uma coisa diferente, que até me anima um pouco, mas o resultado dentro de campo também é muito ruim, a gente está perdendo dentro de casa para um time que é muito pior do que o nosso. Então, assim, é bem ruim, tá? O início de temporada bem trágico, né? E eu não sei por quanto tempo o Luiz Castro vai conseguir se sustentar se o time não mudar essa postura que a gente tá vendo aí dentro de campo, tá? Talvez a gente vai precisar de uma mudança aqui urgente, fora do nosso planejamento, para tentar salvar essa temporada, né? Se o Luiz Castro não fizer esses jogadores que estão em campo aí render um pouco mais, tá muito abaixo, né? A gente não pode sempre parecer que tá jogando fora de casa, né? Todo momento parece que quem tá em casa é o time adversário e, assim, isso é muito ruim pra gente.
21 minutos de jogo, 2-0 Leicester, né? Nosso planejamento já foi pelo caralho. A gente não vai virar, eu tenho certeza que a gente não vai virar esse jogo. Nosso time é apático, nosso time é fraco, a nossa defesa é desligada completamente da realidade. E assim, o sinal de alerta tá ligado. Eu vou rever aqui os meus conceitos quanto ao Luiz Castro. Eu acho que não foi uma boa escolha e a gente vai precisar mudar aqui para seguir a temporada, e tentar salvar o Brighton aqui de alguma forma. O Luiz Castro, infelizmente, não encaixou, não deu certo. Esse jogo aqui diz muito para mim. A gente tá pegando um time que é muito mais fraco e eles estão dando um banho de bola na gente. Então, assim, tá tudo errado. Eu quero mais é que esse jogo acabe logo para que eu possa tomar aqui algumas atitudes. Bom, gol do Elbeck, tá aos 45 aí do segundo tempo. Eu não consegui nem comemorar. A única notícia boa que a gente tem nessa temporada é o Elbeck. Tá? Eu imaginei que ele não começaria bem, né, que ele não renderia mais tanto quanto ele já rendeu em algum momento da sua carreira. Mas, cara, ele é a única coisa que presta no time. Tá? Sem o Elbeck a gente estaria bem ferrado. Ele consegue tirar, às vezes, um coelho de onde não tem, tá? De uma cartola que não existe. Então, cara, feliz aí pelo Elbeck, por esse início de temporada dele. Espero de verdade que a gente tenha uma postura melhor no segundo tempo e tente um pouco mais correr atrás desse resultado, porque a gente está jogando dentro de casa, de frente com a nossa torcida. Vamos, caralho, vamos, empatamos. Agora é manter, né? O segundo tempo muito melhor, time muito mais centrado, ganhando a segunda bola, coisa que a gente não fez no primeiro tempo. É cagão o tal do Luiz Castro, ele é cagão, porque o time correspondeu ainda depois de sair perdendo no início de jogo, que o time estava dormindo. Ele conseguiu empatar o jogo com tempo hábil de ainda sair com a vitória. E assim, e aqui eu tenho que ser 100% sincero, tá contradizendo até a mim, tá surpreendendo até a mim mesmo. Eu não imaginei que o time teria força, de onde tirar força para correr atrás desse resultado. Eu não imaginei que empataria, né? Eu imaginei que tomaria até mais, porque estava bem apático o primeiro tempo. O time correspondeu, foi atrás, empatou o jogo e agora o que vier a gente já está muito no lucro, né? É torcer só para isso não ter sido um lampejo aí, a gente acaba tomando esse gol do Leicester, né? Seria muito ingrato depois de ter que escalar toda essa montanha, né? Mesmo eu achando que não é merecido o resultado, né? Agora eu quero ganhar, agora eu quero empatar, agora eu quero ganhar, né? Perder esse jogo agora já não pode ser mais uma opção, já que a gente escalou uma montanha tão grande aí para chegar nesse 2-2.
É mentira! É mentira, é mentira, é mentira! Ele virou. O Rutter tá salvando a gente, cara. Os dois atacantes hoje em jogo inspirado. O time do Brighton conseguiu virar. O time do Brighton conseguiu correr atrás, conseguiu escalar a montanha, né? E tá salvando o nosso início de mês aí. O Rutter e o Welbeck, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Viramos. Caralho, tipo, tô sem palavra. E eu, nesse jogo, né, falhei como diretor de futebol, posso ter certeza disso, cara. Eu não acreditei no meu elenco, eu não acreditei que meus jogadores fossem capazes de buscar o resultado, e eles buscaram, mano. E eles buscaram com muita raça, com muita força, com muita vontade dentro de campo, tá? E como eu já tô puto com o Luiz Castro já do último mês, eu acabei fazendo ameaças duras aqui, tá? Mas se o resultado vier, fica difícil da gente justificar qualquer coisa, né? Vamos ver o que vai ser desse jogo. Eu já não tenho mais opinião nenhuma, é esperar o resultado final aí, ver o que vai acontecer. Vamos! Vamos, caralho! Vamos pra fechar a tampa do caixão. 4-2, gol do Mitoma. Cara, assim, é loucura demais, mano. É loucura. Eu não vou ficar falando mais nada aqui, não, mano. O Brighton vence um jogo épico, assim, um jogo extraordinário, né? Tipo, não dá pra. A gente sai do nada, vai pro tudo e toma 2-0 e vira pra 4-2 e ainda tem mais 10 minutos. Tudo pode acontecer. Espero que a gente saia com essa vitória porque vai ser merecida, né? Esses caras correram hoje, entregaram tudo dentro de campo para tirar o Brighton de uma situação muito difícil. Bom, mais uma vez eu já disse muito do que eu tinha para falar, né? O Luiz Castro foi salvo pelo Rutter hoje, ele tem que agradecer demais agora no vestiário esse jogador que fez 2 gols, botou o time de novo no jogo, tá? Trouxe a energia que a gente precisava para virar essa partida, para ganhar esse jogo. Né, cara, quando a gente olha ali pro histórico do jogo, a gente já consegue ver que, cara, a gente começou mal demais. Tava sendo um jogo nojento. O Welbeck mais uma vez marca, né, para botar a gente no cenário. Né, o Rutter, cara, consegue fazer no início do segundo tempo 2 gols ali que deixa a gente em condição, que deixa a gente na frente do placar. Né, e a gente fecha a tampa do caixão ali com o Mitoma. É um jogo para se levar muitos aprendizados. Né, alguns deles eu preciso aprender, né, eu preciso deixar claro aqui que eu não acreditei, e isso é uma vergonha para mim, né, falando isso aqui agora. Eu não acreditei nos jogadores que estavam em campo, eu não acreditei no meu elenco, eles me mostraram o que é ser Brighton, eles me mostraram o que é vestir a camisa do Brighton com orgulho, com vontade de vencer, não se abalaram frente a uma situação difícil. E cara, e o Luiz Castro, que eu posso dizer que ele é cagão, que eu posso dizer que ele foi salvo hoje pelo Rutter, mas esse cenário a gente não pode aceitar, começar jogos assim dentro de casa a gente não pode aceitar, e tudo isso vai continuar sendo visto. Então muitas das críticas que eu fiz ao Luiz Castro eu mantenho, tá? Eu não tô gostando do trabalho, tá? Hoje as coisas aconteceram de forma diferente, né? Mas a gente precisa manter esse ritmo do segundo tempo para a temporada toda, esse ritmo do segundo tempo para os próximos desafios, porque senão vai azedar o caldo, né? A gente não vai conseguir virar todos os jogos em que a gente sair perdendo de 2-0. Hoje foi um jogo à parte, né, onde a torcida apoiou, né, onde o time se entregou dentro de campo, deu 200%, e a gente conseguiu sair com essa vitória aí, né, uma vitória para dar o gás que a gente precisava no início desse mês aí, para a gente conseguir o objetivo de vencer todos os jogos desse mês.